Por mais de 70 anos, observei de perto milhares de pessoas tentando enriquecer. A grande maioria fracassou, não por serem tolas ou por falta de esforço. Fracassaram porque seguiram exatamente os mesmos hábitos que todos os outros, esperando magicamente resultados diferentes. Enquanto isso, uma pequena minoria acumulou fortunas substanciais, praticando hábitos que a maioria das pessoas considerava estranhos, desnecessários ou até mesmo contraproducentes. Esses hábitos incomuns não eram segredos ocultos, estavam à vista de todos, mas exigiam uma forma de pensar tão contrária à intuição humana natural que quase ninguém conseguia adotá-la de forma consistente. O que vou compartilhar com vocês hoje não são truques de produtividade ou técnicas de otimização. São padrões comportamentais fundamentais que consistentemente distinguem aqueles que constroem riqueza real daqueles que permanecem presos na mediocridade financeira por toda a vida. E já aviso, muitos desses hábitos parecerão entediantes, impraticáveis ou até mesmo absurdos quando vocês ouvirem falar deles pela primeira vez. Essa resistência instintiva que vocês sentirão é justamente o motivo pelo qual tão poucas pessoas os praticam e por que eles funcionam tão bem para aqueles que os praticam. O primeiro hábito estranho que observei universalmente em pessoas verdadeiramente ricas é este. Elas leem vorazmente sobre assuntos que aparentemente não têm nada a ver com seu trabalho ou setor. Não estou falando de ler manchetes de notícias ou artigos superficiais online. Estou falando de ler livros densos, complexos e desafiadores sobre história, filosofia, física, biologia, psicologia e matemática. Elas passam horas todos os dias consumindo conhecimento que não tem aplicação óbvia ou imediata. A maioria das pessoas vê isso e pensa que é uma perda de tempo, porque um empresário leria sobre a queda do Império Romano ou a teoria da evolução quando poderia estar fechando negócios ou aprimorando suas habilidades de vendas. A resposta é profunda e a maioria das pessoas nunca a compreende. Esses indivíduos ricos não leem para adquirir informações específicas aplicáveis amanhã. Eles estão construindo o que eu chamo de rede de modelos mentais. Cada disciplina que estudam lhes proporciona uma maneira diferente de analisar problemas. Um empreendedor que entende de física compreende conceitos como inércia e momento linear aplicados às organizações. Alguém que estuda biologia entende sistemas adaptativos complexos e como as vantagens competitivas funcionam de forma análoga às adaptações evolutivas. Um estudante sério de história reconhece padrões que se repetem em diferentes contextos. Essa rede de modelos mentais permite que eles enxerguem oportunidades e riscos que outros simplesmente não percebem. Enquanto a maioria das pessoas analisa situações de negócios por meio de uma única perspectiva, geralmente financeira, eles conseguem analisá-las simultaneamente a partir de dezenas de pontos de vista. Eles enxergam o mesmo problema que todos os outros, mas o compreendem em um nível fundamentalmente mais profundo. E essa compreensão mais profunda leva consistentemente a decisões superiores ao longo de décadas. Cumulativamente, essa pequena margem de decisões melhores gera fortunas imensas. Warren Buffett e eu lemos entre 5 e 6 horas por dia. Fazemos isso há décadas. As pessoas nos perguntam qual é o segredo do nosso sucesso nos investimentos. Esse é o segredo. Não é glamouroso, não é emocionante. É ficar sentado em uma sala silenciosa lendo por horas enquanto todos os outros estão em reuniões movimentadas, sentindo-se produtivos. Mas essas horas de leitura acumuladas ao longo de 50 anos criaram uma vantagem de conhecimento composta que é simplesmente insuperável. O segundo hábito estranho é ainda mais contraintuitivo.
Os verdadeiramente ricos passam uma quantidade extraordinária de tempo aparentemente sem fazer nada, sentados em silêncio, pensando, sem mexer no celular, sem participar de reuniões, sem fazer networking, simplesmente refletindo profundamente sobre assuntos importantes. A maioria das pessoas vê isso como preguiça. Em nossa cultura de atividade constante, alguém sentado sem fazer nada visível parece improdutivo, mas é nesse tempo de reflexão profunda que o trabalho mais valioso acontece. Eu reservo grandes períodos da minha agenda simplesmente para pensar, não sobre tarefas específicas ou problemas operacionais imediatos, mas sobre questões fundamentais. Sobre se minha estratégia atual ainda faz sentido, sobre o que posso estar deixando passar, sobre como meus diversos investimentos e atividades se encaixam em um todo coerente. Esse tipo de pensamento de alto nível não pode ser apressado. Requer longos períodos ininterruptos nos quais sua mente possa divagar, fazer conexões inesperadas e questionar pressupostos fundamentais. A maioria das pessoas nunca se permite esse luxo. Estão constantemente ocupadas, constantemente respondendo a estímulos externos, constantemente em modo reativo, pulam de reunião em reunião, de e-mail em e-mail, de tarefa em tarefa. Sentem-se produtivas porque estão constantemente fazendo coisas, mas nunca param para se perguntar se as coisas que estão fazendo são as certas. Estão otimizando a execução quando deveriam estar questionando a estratégia. É como melhorar sua capacidade de subir escadas com mais eficiência, sem nunca verificar se a escada está encostada na parede correta. Pessoas ricas entendem que pensar com clareza sobre problemas importantes é infinitamente mais valioso do que executar tarefas erradas com eficiência. Por isso, protegem ferozmente seu tempo de reflexão. Recusam a maioria dos pedidos que utilizam seu tempo. Evitam compromissos que possam fragmentar sua atenção. Criam barreiras deliberadas contra interrupções. As pessoas as consideram antissociais ou arrogantes. Na realidade, estão sendo estratégicas em relação ao seu recurso mais escasso, a atenção plena. O terceiro hábito estranho é uma paciência quase sobre-humana. As pessoas ricas que conheci estão dispostas a esperar anos, às vezes décadas, pela oportunidade certa. Enquanto isso, aparentemente não fazem nada. Warren e eu passamos anos sem fazer nenhum investimento significativo porque simplesmente não conseguimos encontrar nada que atendesse aos nossos critérios. A maioria dos investidores enlouquece nessas situações. Sentem que precisam estar fazendo algo, tomando alguma atitude, gerando retornos. Então, forçam negociações que não deveriam apenas para se manterem ocupados. Essa impaciência não se limita a investimentos. Vejo isso em todas as áreas. Pessoas mudando de carreira a cada poucos anos porque não veem progresso rápido o suficiente. Empreendedores abandonando seus negócios assim que começam a enfrentar dificuldades. Funcionários pulando de empresa em empresa em busca de pequenos aumentos salariais. Eles nunca permanecem em um lugar tempo suficiente para que os juros compostos da experiência e dos relacionamentos realmente façam a diferença. Os ricos fazem o oposto. Encontram algo que funciona e se dedicam a isso por décadas. Constroem sobre a mesma base ano após ano. Permitem que pequenas vantagens se acumulem e se transformem em grandes. Compreendem que a maior parte dos retornos em qualquer empreendimento vem no final, não no início, devido aos efeitos dos juros compostos. Por isso estão dispostos a suportar longos períodos em que seu progresso parece lento ou inexistente, porque sabem que eventualmente chegarão ao ponto em que o crescimento se acelera exponencialmente. Essa paciência se estende à forma como administram o dinheiro que já possuem. A maioria das pessoas, ao finalmente acumular uma quantia significativa, sente um impulso imediato de gastá-la ou arriscá-la
em algo emocionante. Os ricos simplesmente a deixam investida de forma previsível e sem grandes surpresas em ativos de alta qualidade, permitindo que o tempo faça o trabalho pesado. Eles não precisam de ação constante para se sentirem realizados. Sentem-se perfeitamente confortáveis com longos períodos de inatividade externa, enquanto internamente os juros compostos fazem sua mágica. O quarto hábito estranho é buscar ativamente fracassos e informações que contradigam suas crenças. A maioria das pessoas constrói suas vidas em bolhas de confirmação. Elas buscam informações que validem o que já acreditam. Cercam-se de pessoas com a mesma mentalidade. Evitam tudo que desafia sua visão de mundo. Isso parece psicologicamente confortável, mas é intelectualmente devastador. Você se torna progressivamente mais cego para realidades importantes. As pessoas ricas fazem deliberadamente o oposto. Elas buscam críticas às suas ideias, passam tempo com pessoas que discordam delas, leem argumentos contrários às suas posições, estudam seus fracassos com mais atenção do que seus sucessos. Essa prática é desconfortável. Ninguém gosta de ser corrigido ou de descobrir que estava errado, mas é absolutamente essencial para manter os pés no chão em um mundo em constante mudança. Mantenho uma lista dos meus erros de investimento mais custosos e a reviso regularmente, não para me punir, mas para entender profundamente por que fracassei, que sinais ignorei, que suposições fiz que se revelaram incorretas, que vieses cognitivos me levaram ao erro. Essa análise implacável dos fracassos me tornou um investidor muito melhor do que qualquer estudo dos meus sucessos, porque os sucessos geralmente têm elementos de sorte que não são replicáveis. Os fracassos, por outro lado, geralmente revelam erros sistemáticos que podem ser corrigidos. A maioria das pessoas nunca faz isso. Quando falham, racionalizam, culpa fatores externos, minimiza o erro, passa rapidamente para outra coisa sem aprender nada, e repetem os mesmos erros várias vezes porque nunca os processaram de verdade. Pessoas ricas extraem cada lição de cada fracasso, transformando experiências dolorosas em aprendizado valioso. O quinto hábito peculiar é a forma como os ricos constroem relacionamentos. Eles não fazem networking no sentido tradicional de conhecer o máximo de pessoas possível ou colecionar contatos. Fazem o oposto. São extremamente seletivos em relação a com quem passam o tempo. Preferem relacionamentos profundos com alguns indivíduos excepcionais a relacionamentos superficiais com multidões. E estão dispostos a investir anos cultivando esses relacionamentos sem uma agenda transacional imediata. A maioria das pessoas encara os relacionamentos como transações, conhecem alguém e imediatamente começam a calcular o que podem obter em troca. Seu networking é claramente instrumental. Pessoas ricas entendem que os relacionamentos mais valiosos são aqueles construídos sem que se precise de nada da outra pessoa naquele momento. Buscam-se pessoas excepcionais, oferece-se valor sem esperar retorno imediato e constrói-se uma confiança genuína ao longo dos anos. Assim, quando surge uma oportunidade em que a colaboração faz sentido, a base já está estabelecida. Eles também são implacáveis ao cortar laços com relacionamentos que drenam sua energia. A maioria se sente na obrigação de manter contato com qualquer pessoa que já tenha feito parte de suas vidas. Amigos de infância que não têm nada em comum com quem são agora. Familiares que os arrastam constantemente para dramas. Conhecidos que só aparecem quando precisam de algo. Os ricos reconhecem que seu tempo e energia são finitos, então cultivam deliberadamente círculos sociais que os elevam em vez de os desanimarem. Isso pode parecer frio ou calculista,
mas não se trata de não se importar com as pessoas. Trata-se de reconhecer que você não pode ajudar ninguém de forma eficaz se estiver constantemente sendo drenado por pessoas que não querem se ajudar. É como a instrução nos aviões para colocar sua própria máscara de oxigênio antes de ajudar os outros. Você precisa proteger sua própria energia e concentração primeiro, ou não terá nada de valioso a oferecer a ninguém. O sexto hábito estranho é viver deliberadamente abaixo das próprias possibilidades, mesmo sendo extremamente rico. Conheço bilionários que dirigem carros com 10 anos de uso, moram em casas modestas e viajam de classe econômica. A maioria das pessoas vê isso como avareza ou excentricidade. Não é nada disso. É uma expressão de valores essenciais e uma proteção contra a inflação do estilo de vida. Esses indivíduos ricos entendem que cada dólar gasto em consumo ostensivo é um dólar que não pode continuar a crescer e gerar mais riqueza. Mais importante ainda, eles reconhecem que não obtêm satisfação genuína de bens extravagantes. A felicidade que eles proporcionam é passageira. Rapidamente nos acostumamos a qualquer nível de luxo e então precisamos de mais para sentir a mesma emoção. É uma roda de hamster hedonista que nunca termina bem. Em vez disso, encontram satisfação em coisas que o dinheiro não pode comprar diretamente: autonomia, relacionamentos profundos, trabalho significativo, crescimento intelectual. Uma vez satisfeitas as necessidades básicas, o consumo excessivo simplesmente não agrega muito à qualidade de vida. Por isso, optam por manter as despesas modestas, maximizar as economias e preservar a flexibilidade financeira. Isso lhes dá opções, e opções são a maior riqueza. A maioria das pessoas faz exatamente o oposto. Cada aumento de renda leva imediatamente a um aumento nos gastos. Elas se envolvem em uma corrida armamentista de status com seus vizinhos e colegas. Precisam demonstrar seu sucesso por meio de sinais visíveis. Então compram casas que não podem realmente pagar, carros absurdamente caros para o seu uso prático e férias extravagantes para postar nas redes sociais. Todos esses gastos as mantêm em uma espiral financeira da qual nunca progridem, não importa o quanto ganhem. Os ricos escaparam desta armadilha ao reconhecerem que ostentar riqueza para os outros é o caminho mais rápido para não ter riqueza de verdade. Por isso, vivem confortavelmente abaixo de suas possibilidades. Acumulam patrimônio discretamente e desfrutam da segurança de não dever nada a ninguém. Esse tipo de liberdade é infinitamente mais valioso do que qualquer símbolo de status jamais poderia ser. O sétimo hábito estranho é a relação deles com o fracasso. A maioria das pessoas tem pavor de fracassar. Por isso passam a vida inteira jogando pelo seguro, evitando riscos e permanecendo em suas zonas de conforto. Pessoas ricas entendem que o fracasso inteligente é essencial para o crescimento. Elas não buscam o fracasso, mas reconhecem que, se você nunca fracassa em nada, significa que não está ultrapassando limites o suficiente. Você está deixando passar grandes oportunidades porque sua aversão ao fracasso é mais forte do que seu desejo de crescimento. Assim, os ricos assumem riscos calculados regularmente, não apostas imprudentes, mas decisões em que o potencial de ganho supera significativamente o risco de perda. Quando essas apostas falham, como algumas inevitavelmente falharão, eles processam o fracasso de forma produtiva em vez de emocional. Aprendem lições, ajustam estratégias, tentam novamente com informações melhores. Eventualmente, alcançam um grande sucesso, e esse único grande sucesso compensa dezenas de pequenos fracassos. A maioria das pessoas não consegue funcionar dessa forma psicologicamente. Um único fracasso as devasta.
Elas o interpretam como prova de que não são boas o suficiente. Internalizam o fracasso como parte de sua identidade, em vez de vê-lo como uma experiência de aprendizado. Assim, após uma ou duas tentativas frustradas, desistem completamente. Retornam à segurança de empregos previsíveis, onde não arriscam nada, mas também não ganham nada de extraordinário. Os ricos desenvolveram uma tolerância emocional ao fracasso por meio da exposição repetida. Cada fracasso os tornava um pouco mais resilientes, um pouco melhores em separar o resultado da identidade. Eventualmente, eles chegam a um ponto em que o fracasso simplesmente não os afeta emocionalmente da mesma forma que afeta os outros. Torna-se apenas um dado, uma informação útil sobre o que funciona e o que não funciona. Essa serenidade emocional diante do fracasso é uma enorme vantagem competitiva em qualquer área onde a tomada de riscos inteligentes seja necessária para obter recompensas excepcionais. O oitavo hábito estranho é a obsessão pelos processos em detrimento dos resultados. A maioria das pessoas é obcecada por resultados. Elas querem ganhar milhões, conquistar um determinado título, alcançar um certo nível de status. Toda a sua atenção está voltada para o destino. As pessoas ricas estão muito mais focadas em construir os processos corretos e confiam que os resultados desejados surgirão como uma consequência natural. Por exemplo, em vez de se preocuparem obsessivamente com retornos de investimento específicos, eles se preocupam em ter um processo de análise rigoroso e disciplinado. Se o processo for excelente e aplicado consistentemente por décadas, bons retornos serão quase inevitáveis. Mas se ficarem obcecados em alcançar retornos específicos, provavelmente distorcerão o processo, assumirão riscos inadequados e acabarão com resultados ruins. Essa ênfase no processo em detrimento do resultado é profundamente contraintuitiva, pois nossos cérebros são programados para se concentrarem em resultados. Ansiamos por gratificação, recompensa e validação externa. Os processos são tediosos, são invisíveis para os outros, não fornecem feedback emocional imediato, mas são a única coisa que você pode realmente controlar. Resultados de curto prazo dependem muito da sorte e de fatores externos. Os processos são inteiramente internos e controláveis. Pessoas ricas reconhecem isso e estruturam suas vidas em torno da construção e manutenção de processos excelentes. Rotinas diárias que apoiam a saúde, o aprendizado e os relacionamentos. Sistemas de tomada de decisão que minimizam vieses cognitivos. Hábitos de revisão e reflexão que garantem a melhoria contínua. Tudo isso é invisível para observadores externos. Ninguém aplaude quando você cumpre sua rotina de exercícios matinais ou termina sua leitura diária. Mas, acumulados ao longo de anos e décadas, esses processos produzem resultados que parecem milagrosos para aqueles que só veem os resultados sem entender os insumos. O nono hábito, e talvez o mais estranho, é a capacidade de aproveitar a jornada em vez de apenas esperar pelo destino. A maioria das pessoas adia a felicidade até atingir seus objetivos. Serei feliz quando ganhar milhões, quando me aposentar, quando conquistar o que quer que seja. Enquanto isso, elas são infelizes, perseguindo objetivos que constantemente se distanciam, porque seus padrões continuam subindo. Nunca é o suficiente.